Olá, delícias! Vamos hoje aqui fazer uma abordagem acerca da usucapião como uma forma de aquisição de direitos reais. É comum falarmos em usucapião como uma forma de aquisição de propriedade. É muito mais conhecida a usucapião como uma modalidade aquisitiva de direito real de propriedade. Mas há outros direitos reais que também podem decorrer da usucapião, ou seja, que também podem derivar de uma forma aquisitiva através da posse. Então, qual o pressuposto da usucapião? O exercício de uma conduta possessória contínua ao longo do tempo, e essa posse deve ser considerada mansa e pacífica, ou seja, uma posse incontestada, uma posse que não sofreu uma oposição por via judicial. Então, a usucapião é uma forma originária de aquisição de direitos reais, portanto, qualquer direito real, propriedade, que é o direito real em coisa própria, ou até mesmo um direito real sobre coisa alheia, que possa ter como origem o exercício da posse, pode advir da usucapião, porque a usucapião é o argumento utilizado para que, através da posse contínua, exercitada com ânimos domini, com intenção de dono, ao longo do tempo, sem que esse exercício possessório tenha sido contestado, tenha sido reivindicado, tenha sofrido uma oposição pela via processual adequada, é possível que exista a possibilidade de usucapi, associando esses requisitos base a outros requisitos específicos. Portanto, a usucapião, também chamada de prescrição aquisitiva, é uma forma originária de aquisição de direito real. Aquele que obtém em seu favor o reconhecimento da usucapião, falaremos numa outra oportunidade, numa outra aula, sobre a possibilidade do procedimento de usucapião cartorial, procedimento, portanto, administrativo para a usucapião. Então, aquele que utiliza o argumento da usucapião e tem em seu favor o reconhecimento de que, de fato, cumpriu os requisitos, ele passará a ter sobre o bem titularidade, seja ela de propriedade ou não, lembrando que a propriedade é o direito real mais comum de se pleitear através da via da usucapião, passando então a partir daquele momento do registro da sentença para frente ou da escritura para frente a ser o novo titular da coisa. Pois bem, quais são os requisitos gerais da usucapião, sabendo, repito, que a usucapião é uma forma originária de aquisição de direito real através da posse? O primeiro requisito é a posse. Aquele que está exercitando posse, aquele que não está na condição de mero detentor, aquele que exercita a conduta dominial sobre a coisa e o faz em nome próprio, o faz com ânimos domini, com intenção de domínio, lembrando que essa intenção não é subjetiva, não está ligada então à mera carga de intencionalidade do sujeito, mas aquilo que se pode perceber do seu comportamento em relação à coisa. Então, aquele que exercita posse cumpre o primeiro requisito da usucapião. Então, temos aí como primeiro requisito a posse. Lembrando, posse não é detenção. A detenção é uma situação em que o sujeito tem um vínculo com a coisa de natureza material. Esse vínculo não é jurídico porque o detentor não age em nome próprio. O possuidor é aquele que exercita a conduta dominial em nome próprio e mais. Para o usucapi, é preciso que essa posse, esse domínio exercitado, portanto, em nome próprio, de maneira autônoma, não seja submetida a nenhuma causa. Não é possível, por exemplo, se utilizar o tempo de uma locação para fim de usucapião, o tempo de um comodato para fim de usucapião. Nesse período, há um impedimento, que é o fato da existência do negócio jurídico, o fato da existência de um contrato. A posse que conduz ao usucapião é a posse em nome próprio, a posse autônoma. A posse em que o sujeito, então, está em nome próprio, intencionando o domínio a partir do comportamento que dele se depreende no que diz respeito aos atos dominiais em face da coisa. Exercitada, então, a posse em nome próprio,
Essa posse precisa ser uma posse não fragmentada. Uma posse, portanto, contínua ao longo do tempo, a mesma posse exercitada ao longo de um certo tempo. Resultado: se uma determinada pessoa, então, esporadicamente ocupa um certo bem, vamos lá, um bem imóvel, mas não há uma continuidade no seu exercício, e quando eu falo continuidade, eu não estou me referindo necessariamente à permanência física, à continuidade do mesmo exercício possessório. Então, se uma pessoa ocupa um bem, o abandona, depois, então, anos, tempos depois, volta a morar no mesmo bem, a ocupar o mesmo bem, e o abandona. No abandono é uma dissociação jurídica do sujeito em relação a uma coisa, uma desvinculação. Eu estou falando de diferentes condutas possessórias. Mas se ele simplesmente viaja para fazer um curso fora, não se desvincula da coisa, ali continua sendo o seu domicílio, o seu local, então, seu locus habitual. Se ele continua recebendo correspondências no mesmo lugar, se alguém, então, está exercitando condutas de cuidado em relação ao bem, uma faxina, se ele continua pagando os encargos próprio terreno, então eu vou ter uma série de fatores que indicam a continuidade, a unidade possessória. Portanto, 2 requisitos já temos: posse em nome próprio, posse com animus domini, e uma posse exercitada de forma contínua. Essa posse não pode ser reivindicada pela parte contrária. Não pode ser contestada por eventuais sujeitos que argumentem ter direito sobre a coisa. Não pode existir em desfavor do pretenso usucapiente uma ação reivindicatória, uma ação de missão na posse, uma ação possessória. É preciso, então, que essa posse seja uma posse una, não reivindicada, sem oposição, uma posse incontestada ao longo do tempo. Por quê? Porque sendo a usucapião uma forma de prescrição aquisitiva, a prescrição ela pode sofrer interrupções. E a interrupção, parte geral do Código Civil, a interrupção, então, ela zera a contagem do lapso temporal para fim de usucapião. Então, vamos imaginar, por exemplo, que hoje eu estou exercitando posse sobre um determinado bem e já tenho 3 anos de posse exercitada de forma contínua em nome próprio com animus domini. Só que essa minha posse decorreu, então, de um ato clandestino a início. Eu, então, obtive esse bem às escuras, de forma subreptícia. Depois, publicizei a minha conduta dominial, mas hoje, no meu 3º ano possessório, o dono do bem ingressa com uma ação reivindicatória, arguindo que eu não tenho direito de estar com a coisa, a razão pela qual ele pretende, inclusive, uma tutela antecipatória para que eu seja desapossada, seja retirada do bem. Nesse caso, no momento em que essa ação é ajuizada, em meu desfavor, a contagem do lapso temporal é zerada. Ela é interrompida. Isso quer dizer que essa contagem vai ser zerada. E mesmo que a ação ao final seja improcedente à parte contrária, improcedente ao proprietário, por exemplo, essa contagem não pode ser restabelecida? Não. Isso quer dizer o seguinte: ajuizada a ação, temos o efeito interruptivo, ou seja, a contagem zera. Se a ação for julgada procedente, ok. Se a ação for julgada improcedente, eu vou ter da data da sentença para trás, portanto, em caráter retrooperante, a retomada da contagem prazal, como se, na verdade, tivéssemos tido um efeito suspensivo e não um efeito interruptivo. Resultado: temos aí uma posse com animus domini, em nome próprio, exercitada de forma contínua, incontestada ao longo de um certo tempo. São os requisitos base, isso é o estrado da usucapião. Mas existem requisitos adicionais
para cada modalidade de uso capião e vamos começar agora a análise das modalidades de uso capião para uso capião de bens imóveis. Lembrando que eu estou tratando agora ainda da uso capião por via judicial. Trataremos depois, porque há peculiaridades, da uso capião extrajudicial ou cartorial.